Então, paciente, essa aí é facinho, viu, gente? Facinho depois que vocês aprendem aqui. Paciente de 72 anos, sexo feminino, respirem fundo, nós estamos trocando o assunto daqui para cá. Apresenta diagnóstico de diabetes, hipertensão, dislipidemia. Atualmente, tem uma taxa de filtração glomerular, segundo a forma CKD-EPI, de 52. Realizou-se ultrassonografia de rins e vírus urinárias, que constatou perda da diferenciação corte-medular. Então, essa paciente tem a doença renal crônica mesmo. Há 3 meses foi submetida à dosagem em relação à albuminúria-creatinúria, RAC, em amostra isolada de urina de 220 mg por grama. RAC repetida essa semana com valor de 120 mg por grama. Qual a classificação da doença renal crônica da paciente? Chique, hein? A classificação da doença renal crônica não é só 3A, 3B, 4, 5, não. Você tem um A. A1, A2 e A3, que é relacionado à relação albuminúria/creatinúria. O RAC, você tem que saber os dois. Vamos lá. O paciente com crise de 52, ele é... Qual a classificação, gente? Vamos lá. Se o paciente tiver acima de 90 de taxa de filtração glomerular e tiver doenças potencialmente causadoras de dano, você vai classificar o paciente como 1. Tá bom? Então, paciente, qual que é o paciente de doença renal crônica grupo 1, G1? Crise de creatina maior que 90, mas você já tem alguma evidência de lesão renal. O 0, perdão, que eu falei errado, o 0 se você tem alguma doença que pode lesar o rim. Então, você tem taxa de filtração maior que 90. Se o paciente tem, por exemplo, diabetes, se tiver uma rins policística, se tiver qualquer doença que pode causar lesão no rim, grau 0. Se o paciente já tiver alguma evidência de doença renal crônica estabelecida, com taxa de filtração maior que 90, grau 1. Se o paciente tiver entre a taxa de filtração glomerular entre 60 e 89, 2. 60 e 89, 2. Se o paciente tiver entre 30 e 59, 3. Mas o 30 e 59 nós vamos subdividir em A e B. O A é entre 45 e 59 e o B entre 30 e 44. O renal crônico estágio 4 é do 15 ao 29. E o renal crônico abaixo de 15 é o renal crônico estágio 5, conhecido também como terminal, rim terminal. Beleza? Então, 5 menor que 15, 4 de 15 a 29, 3B 30 a 44, 3A 45 a 59, 2, 60 a 89, 1, maior que 90 com evidência de lesão renal, 0, maior que 90 com doenças potencialmente, que podem potencialmente afetar o rim. Todo mundo anotou isso aí? Então, gente, primeira coisa, ela era doença renal crônica G3A. Agora nós temos que saber o A. O A é o seguinte, o A1 é quando a relação albuminúria-creatinúria está menor do que 30. Se deu 30 a 299 a 2, deu maior ou igual a 300 a 3. A1 menor que 30, A2 entre 30 e 299, A3 maior que 300. Ou seja, a classificação da doença renal dessa paciente era G3A, A2, 52 e a albuminúria-creatinúria entre 30 e 299. Agora é fácil, não é? Agora está mais fácil. Parece bobinha, né? Mas não é. Cuidado, o envelhecimento normal, gente, você pode ter doença renal crônica até o estágio 3A e ser normal. 80% dos idosos têm perda da função renal por alteração da função renal pela idade, pela alteração dos rins pela idade, tá bom? O processo do envelhecimento pode arrastar o idoso até a faixa do 3A. Então, doença renal crônica até 3A, você falar doença renal crônica até 3A, você tem que ter evidência que o rim está doente.
Então, por isso que eu coloquei aqui que tinha um ultrassom com diferenciação córtico-medular. Por que eu coloquei isso aqui? Porque alguém poderia questionar. Oh, será que esse aqui não é pelo envelhecimento do rim? E a outra coisa, gente, a relação albuminúria-creatinúria, ela sempre deve ser repetida para confirmar o valor dela. Isso é isso mesmo. Se você tem um rim com evidência de doença ou albuminúria-creatinúria alterada, você pode falar que aquilo ali não é pelo envelhecimento. Até 3A. É doença renal crônica. Agora, 3B para baixo não é envelhecimento normal, nunca. Paciente 3B para baixo, você vai chamar doença renal crônica, pronto, acabou. Ah, o rim está normal, é A1, não importa. É renal crônico. 3B para baixo, 3B, 4 e 5, renal crônico. Até 3A pode ser do envelhecimento. Nesse caso, você tem que olhar a albuminúria creatinúria e tem que fazer ultrassonografia. 3A, o 2 e 1. O 2 e 1 pode ser do envelhecimento. Todo mundo entendeu isso aqui? Nunca fazer relação albuminúria-creatinúria, gente, um paciente em vigência de infecção urinária. Essa é uma questão pré-analítica importante. Tá? Nunca fazer relação albuminúria-creatinúria em paciente em vigência de infecção urinária. Tá? Vamos ver o que vocês fariam com isso aqui. Paciente de 65 anos, sexo feminino. Nós estamos na minúcia dos exames urinários, hein? Dependente parcial para atividade de vida diária. Ah, é, só falando, gente. Já me disseram que é uma questão muito parecida com isso aqui em prova de título. Um pouco depois que eu mostrei essa questão a primeira vez, viu? Caiu. Acima de 30. Corte para dizer que é patológico é 30. É. Senão, se você, é o seguinte. Se você for classificar o paciente, G1, G2 e G3A, você tem que confirmar se é renal crônico ou não, porque o envelhecimento normal pode dar essa alteração. 3B, 4 e 5 é renal crônico. Aí você tem que ter ou albuminúria creatinúria maior que 30, ou um rim alterado pela ultrassonografia. Ele está pequeno, tem alteração de albuminúria creatinúria. Às vezes você descobre que o paciente tem agenesia renal, rim pélvico. Tá? Outro dia eu tive uma paciente que chegou lá no consultório creatinina de 2, com 91 anos de idade, nós descobrimos que ela tem agenesia de rim. Ela só tem um rim, o outro é gente. 90 anos, eu falei, gente, eu vou te contar cada coisa que acontece. Realmente, ela é renal crônica mesmo para valer, né? Um rim único. O outro é um petitinho desse tamanhozinho. Então tá, essa paciente, então, ela tem uma osteoartrite de joelhos, hipertensa, faz uso regular de losartana, clortalidona, usa muita nimesulida, que é muito bom para os rins, né? Uma medicação com rim grosso, agradece. Recentemente, eu fazia exame de urina. Na ausência de sintomas sugestivos de infecção do trato urinário, foi constatada uma cruz de proteína em fita reagente. Então, ela fez o exame de urina, tinha uma cruzinha lá de proteína. Qual a melhor conduta a ser adotada? A. Prescrever simvastatina S. B. Solicitar albuminúria creatinúria em amostra isolada de urina. C. Solicitar ultrassonografia de rins e vias urinárias. Ou D. Associar enalapril a losartana e suspender a nimesulida. Dá uma puxada, hein? Ó, a conduta é o seguinte, gente, tem uma cruzinha de proteína na urina. Vocês vão pedir relação albuminúria creatinúria. É isso que deve ser feito. Aí, se vocês errarem na prova, vou puxar a orelha. Não podem errar. Idealmente nunca. Ó, mas não é que as sociedades de nefrologia do mundo todo reconhecem, tá? Se você pegar o CADIGO, você pegar a Sociedade de Nefrologia Brasileira, que está inscrito, podem ficar tranquilos, esses estão errados. A recomendação é não fazer microalbuminúria de 24 horas. No idoso, então, a gente nem se fala. Nós lidamos com população com incontinência urinária, com noctúria, que chegar até o vaso sanitário é difícil. Você imagina à noite, num paciente que tem urgência miccional, urinar e guardar a urina numa garrafa. Obviamente que os volumes vão estar todos subestimados. Então, mesmo que não tivesse essa recomendação, recomendado fosse 24 horas, já seria difícil no idoso. Mas a recomendação não é essa. Você pode pegar os tratados internacionais, a albuminúria, creatinúria e a amostra isolada de urina. A relação de proximidade com a albuminúria de 24 horas
bem feita, é altíssima. Tem exames de 24 horas, se você pegar e fazer relação, não é tão bom. Vou dar um exemplo. Eu estou estudando calciúria idiopática. Isso, para nós, esses pacientes que ficam fazendo osteoporose secundária, você não sabe por quê, a gente investiga hipercalciúria idiopática. Só que a maior parte desses pacientes tem incontinência urinária, gente. Ninguém tem osteoporose secundária por qualquer coisa, né? Se quebra, cai, fratura, tem outras coisas acontecendo. Idoso tem um monte de doença. Muitos têm capacidade, então você tem problema de incontinência também. Resultado, uma boa parte dos pacientes você vai investigar osteoporose secundária, investigar hipercalciúria idiopática, não dá para fazer urina de 24 horas para dosar cálcio. Então é muito frequente eu ter que pedir a relação calciúria, creatinúria e amostra isolada de urina. Só que eu tenho que fazer mais de uma, eu tenho que repetir por quê. A calciúria barra creatinúria na urina e amostra isolada, ela não é tão próxima da 24 horas. Aí é um problema. Né? Mas da questão da albuminúria barra creatinúria, você pega a curva e coloca, é muito próximo. Não faz sentido você expor um paciente a um exame tão difícil que é de colher 24 horas. Não, mais de uma cruz, a evidência de uma proteinúria maior, aí você poderia pedir a sonografia ou a relação RAP, né? A relação não, a relação. Peraí. Você vai pedir a relação proteinúria barra creatinúria. É a relação RPC. Pode pedir ultrassom, obviamente, também. Por que aqui não é ultrassom de cara, gente? Porque nós estamos falando de alterações muito iniciais. Você não pode se tranquilizar com tração normal, porque você pode estar numa situação que o rim ainda está em formato macroscópico normal, mas microscopicamente o negócio está dançando, e não tomar providência. Que aqui no caso, gente, nesse caso é tirar um anti-inflamatório e manter bem tratada a hipertensão e usar IECA-BRA. IECA com mais evidência que BRA. Ou, nunca E. Esse E aqui é um absurdo. Não se usa IECA com BRA. Tá? E nem IECA-BRA inibidor direto da renina. Tá? Lisquereno com enalapril, lasquereno com valsartana, a gente não usa isso. Vamos adiante aqui, ó. Então, paciente de 83 anos, independente, atendido no ambulatório de geriatria devido ao desejo de fazer um check-up. É muito comum isso, né? Hipertenso, diabético, dislipidemia, estenose aórtica. Usa metformina, simvastatina, enalapril, amlodipino. Exame físico, tinha um edema em membros inferiores, uma cruz, uma frequência respiratória de 22, um sopro sistólico panfocal, 3 cruz em 6 de Levine, uma pressão de 138/76 sem hipotensão tostática, uma frequência cardíaca de 82, parede digestiva sem anormalidades. E trouxe alguns exames com uma glicemia de 152, uma glicemoglobina de 7,4, uma ureia de 64, uma creatina de 2,1. Uma taxa de filtração glomerular estimada em 28,8, um sódio de 136 e potássio de 4,5. Ou 4,6, não estou entendendo aqui. Qual a melhor conduta a ser adotada? Aqui, gente, o paciente, então, usando metformina, simvastatina, enalapril, amlodipino, chegou aí com a creatina de 2,1, glicemoglobina 7,4 e glicemia de jejum 154. Vamos às medidas aqui. A. Reduzir o amlodipino para 2,5, uma vez ao dia, aumentar a enalapril para 20 mg 2 vezes e manter a prescrição de metformina. B. Reduzir metformina para 850 mg BID, aumentar a dose de enalapril para 20 BID e manter a dose de amlodipino. C. Manter a prescrição de... Manter, não, seria prescrever metformina, vidagriptina, reduzir a dose de amlodipino para 2,5 e aumentar a dose de enalapril 20 BID. Ou D. Suspender metformina e prescrever insulina pH, suspender a amlodipina e levar a dose para enalapril 20 BID. Qual a melhor opção, gente? D de dado. Cuidado, gente. Nós podemos usar metformina com CRIS menor que 30? Não. Você pode usar hidrocloro de ácido com CRIS menor que 30? Não. Eu posso usar IECA-BRA com creatina maior que 2,5? Pode. Está errado. Isso é lenda urbana. Tá? Cuidado. Claro, acompanhar o potássio, a função renal, tá? Mas não existe um valor de creatinina que contraindica IECA-BRA. Tá bom? Cuidado. Porque como existe essa lenda urbana, que a pessoa que faz... É uma lenda urbana, viu, gente? Isso alguém inventou,
um monte de gente segue e ninguém está escrito em lugar nenhum. E aí alguém pega e escreve. Praticamente todos os hipoglicemiantes orais não podem ser prescritos com clícia menor que 30. A exceção são alguns poucos inibidores de DPP-4. Não são todos. Alguns deles podem ser usados. E mesmo os que podem ser usados, tem ajuste de dose, exceto a linagliptina, que é o Traenta. O Traenta é o único inibidor de PP4 que você pode usar sem ajuste de dose. Tá? Galvus não pode. Um que é muito prescrito, que é o Januvia, não pode usar renal crônico. Ele também não pode. Não pode é o aquele alo que é o Nevira. Nesina, aí tem que ajustar. Pode usar, mas tem que ajustar. O Traenta não precisa de ajuste. Mas, assim, alguns poucos inibidores de DPP4. O resto, gente, é não. Tá? O tratamento, o carro-chefe é insulina. Tá bom? Nesse caso específico aqui, usar IECA é importante para a nefroproteção. Por isso que ficou essa opção aqui. Tá bom? Se esse paciente tivesse bipolaridade, qual dos medicamentos aqui usados para transtorno bipolar que deveria ser evitado pelo potencial nefrogênico? Lítio, ótimo. Qual o antihipertensivo que jamais eu devo prescrever com lítio? Lítio está na moda, você tem que saber, gente. Qual antihipertensivo eu não devo prescrever com lítio? Que aumenta o risco de intoxicação. Tiazídicos. Jamais prescrevam tiazídico com lítio. Tá? Aumenta o risco de toxicação. Qual que é o primeiro sintoma de intoxicação por lítio? Sintomas gastrointestinais. Passa desapercebido. Quem nunca atendeu o idoso com náusea, vômito, diarreia. Intoxicação de lítio começa assim. E aí ele desidrata, o nível sérico aumenta mais ainda, e aí ele para de andar. Para de andar, a pessoa passa antibiótico falando que o paciente está com pneumonia. Manda fazer tomografia, fala que ele está com AVC. Eu já vi todas essas barbáries acontecendo. E ninguém lembrou que o lítio faz isso. Tá? Já atendi em casa, paciente de domicílio com intoxicação de lítio, já atendi uns 5 ou 6. Todos eles com a mesma historinha. Quando parou de andar, chamou o geriatra. Falei, corta, depois a gente reintroduz com calma, ajusta. Todos estavam com nível sério muito alto. Tá? Nível sério de lítio em adulto, a gente usa 0,6 a 1,2. Mais recentemente, alguns laboratórios estão colocando o nível no adulto de 1,0. Você vê isso escrito assim, modificação recente de nível sério. Agora, em idosos, a gente usa de 0,4 a 0,8. A gente mantém um nível mais baixo, 0,4 a 0,8, tá bom? Cuidado com lítio. Você perguntar para mim, Marco Túlio, você já prescreveu lítio para os seus velhinhos bipolar? Já. Tem recentemente uma de 87 anos, bipolar de vida toda, eu te prescrevi. Ela ficou muito bem, muito tempo com quetiapina, lamotrigina e dose baixa de duloxetina, e recentemente começou a ciclar. Aí eu tive que dar lítio para ela lá no consultório. Um exemplo recente. Gente, essa questão aqui, eu pensei nela, pus um curso igual vocês estão fazendo aqui, numa outra turma, e caiu basicamente idêntica na prova de título na época. Idêntica, inclusive assim, de peso, tudo. Igualzinho caiu. Alguém, como o mundo das ideias assim, alguém que estava na comissão pensou a mesma coisa que eu e fez igual. Igualzinho. Tá bom? Isso ocorreu. Então, vamos lá. Um paciente, então, tinha uma velocidade de marcha de 26,9, perdão, uma panturrilha de 29, velocidade de marcha 0,68, uma força de pressão manual de 26. Só que era o mesmo paciente, né? Com crise de 28. E a pergunta era, qual o consumo diário máximo de proteína poderia ser prescrito para esse paciente considerando o peso atual de 60 quilos? Porque você tratar a sarcopenia, não sei se já tiveram a aula, vocês têm que dar proteína, só que ele é renal crônico. E aí? Vocês vão poder dar para ele
48 gramas por dia, 60 gramas por dia, 72 gramas por dia ou 135 gramas por dia. Aí lascou, né? Ó, a dosagem máxima, 72 gramas. Vamos lá. Recomendações de proteína. Paciente idoso normal, você vai manter de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo dia. 1 a 1,2. Se o paciente tiver sarcopenia, você vai usar 1,5. Então, você usaria assim ao redor de 130, 90 gramas, né, por quilo dia, né? Então, se o paciente tiver sarcopenia, 1,5. Se o paciente tiver em fase aguda de doença, 2 gramas por quilo dia de proteína. Isso é muito difícil prescrever só em enxu, glucerna, no TDIC Max. Eu frequentemente associo albumina, porque se você der muita caseína, o paciente constipa. Eu dou albumina mais caseína para eles. Agora, se o paciente tem sarcopenia e doença renal crônica, você pode dar até 1,2. 1,2. Que por isso a resposta é 72 gramas. Vamos lá, mas professor, eu sempre ouvi falar que o renal crônico eu tenho que usar 0,8. O 0,8, gente, é paciente nutricionalmente rígido, nutrição está ótima, numa população, paciente de baixo risco, idoso não inclui, então você está falando um adulto, bem nutrido, e não tem outras doenças associadas à doença renal crônica que coloquem em risco. Aí você pode usar 0,8. Agora, o estado nutricional alterado, a desnutrição, mata o paciente agudamente. Você pode ter uma infecção, o organismo não responder. Então, cuidado. Esse 0,8 não é para todo mundo. O idoso tem que tomar muito cuidado com 0,8. Geralmente, a nossa tendência é deixar 1 tal. E um paciente sarcopênico, você pode usar até 1,2 sem piorar a função renal. Mais com 1,2 aí não pode. Tá bom? Então, tem que prestar atenção nisso aí. A restrição proteica adia hemodiálise só em 2 meses. Não faz sentido você pagar um risco de uma sarcopenia grave, imobilidade, desnutrição, com infecções de repetição, abreviando a vida do paciente por outros motivos, para tentar ganhar 2 meses sem diálise. É essa a questão. Tá? Essa questão da proteína está quase virando uma lenda. E outra coisa, cuidado com as restrições, né? Claro que eu mando a família, eu falo com a família, que não é o paciente, né? Lavar o feijão, deixar o feijão de molho, lavar 3 vezes, né? Não proíbo da água de coco. Mas eu falo, não dá para tomar a caixa inteira, né? É um copinho, porque ele tem muito potássio. Mas não, mas cuidado. Se o paciente gosta de refrigerante, eu falo para evitar os de base de cola, toma os outros em menor dose, porque o que tem mais ácido fosfórico é a Coca-Cola, que pode aumentar o fósforo, dar hiperfosfatemia, os outros dão um pouco menos de risco. Então, a gente faz adaptações para o paciente viver razoavelmente próximo da normalidade, gente. Senão a vida deles é um inferno. Né? Nada que pode para comer. Né? Quem gosta de comer, você faz velho, é difícil, né? Isso aqui eu acho que não vai cair tanto para vocês, não, mas qual que é a taxa de filtração glomerular que a gente deveria começar a pensar em dosar fósforo, paratomônio, gasometria venosa, fosfatase alcalina, cálcio. Segundo o CADIGO, é quando o paciente cai clínico abaixo de 60. Como idoso, isso é muito comum, eu vou te falar o que eu faço pessoalmente. Geralmente eu começo a pensar em dosar isso aqui abaixo de 45. Tá? Mas no CADIGO está 60. Doença renal crônica, gente, é um capítulo que vários geriatras fogem dele. Não deveriam. Nós temos que saber muito de doença renal crônica. Frequentemente, eu tenho que entrar em contato com o nefrologista, a gente discutir diálise peritoneal, não dialisar e manter em casa sem diálise, fazer só tratamento conservador. Essas discussões estão se tornando cada vez mais comuns. A população em que a doença renal crônica mais aumenta é a idosa. A faixa etária dos pacientes fazendo hemodiálise só cresce. Boa parte das hemodiálises hoje indicadas são em idosos. Nós temos que saber bem nefrologia. Tá bom? Bem mesmo. Inclusive, muito comumente, pacientes renais crônicos em cuidado paliativo, o manejo é nosso exclusivo. Inclusive, eritropoetina, ferro, bicarbonato, cálcio, todas as prescrições que façam somos nós.
Tá? Somos nós que acompanhamos, porque se a gente não faz, o paciente começa a ter desconforto da alteração dos exames. Pode começar a ter prurido, feridas, por aí vai. Tá? Paciente DE, 75 anos, sexo masculino, dependente parcial para as atividades de vida diária instrumentais devido à redução da acuidade visual após desenvolver retinopatia diabética. Apresenta doença renal crônica, estágio 4. Estágio propedêutico para anemia diagnóstica na última avaliação médica. O paciente apresenta os seguintes exames laboratoriais: hemoglobina de 9,2, um VCM de 87, HCM 28, RDW 12%, ferritina 500, IST 31%, reticulócito 0,5%, ácido fólico 12% e a vitamina B12 400. Qual a melhor conduta a ser adotada? A, prescrever eritropoetina, B, prescrever sulfato ferroso, C, prescrever ácido fólico, D, prescrever vitamina B12. E aí? Eritropoetina. Qual que é a grande questão, gente? Nós damos ferro para anemia no renal crônico? Damos. Mas o ferro, o objetivo, nós vamos com a ferritina até 200, 300. Passou daí, não adianta subir mais ferritina. Acima de 300, você vai intoxicar o paciente, você vai causar acúmulo ósseo, você inclusive aumenta o risco de fratura do paciente e não vai subir mais a hemoglobina. Então, o paciente passou de 200, 300 é o corte máximo de ferro, de ferritina, não adianta ficar dando só ferro, dando puro venoso, não vai resolver mais. Você tem que dar eritropoetina. Chegou o limite. Isso aqui é que o paciente está tomando sulfato ferroso, né? Não é uma hemocromatose, né? Hemocromatose é um capítulo à parte, viu, gente? Vai virem, todo ano chega um caso para mim no consultório de hemocromatose. Todo ano atendo um. Eu que faço teste genético, ressonância com dosagem de ferro no fígado. Geralmente eu já caminho para o hematologista, só estou precisando da sangria. É assim. Todo ano tem um. Tá, não, vamos lá. Quando é a meta de hemoglobina de um paciente renal crônico é ao redor de 11. Quando nós vamos pensar em eritropoetina, ferro, abaixo de 10,5. Abaixo de 10,5. A meta é ao redor de 11. Nunca deixar a hemoglobina acima de 13. Não deixar hemoglobina acima de 13. Acima de 13 aumenta a mortalidade. Aumenta a mortalidade. Tá? Então, renal crônico, nós vamos dar reposição, seja ferro, seja eritropoetina, abaixo de 10,5. A meta é manter ao redor de 11. Não, obviamente isso ocorre, geralmente é no 4, 5, né? 3B às vezes. E jamais deixar a hemoglobina passar de 13, aumenta a mortalidade. Nesse paciente tem várias suspeitas, inclusive com alteração de viscosidade, com outras alterações que o renal crônico tem. É o seguinte, a ferritina que você tem que guardar ela ultrapassou 200, especialmente 300, provavelmente o ferro, não, você dá mais ferro, não vai resolver. Está na hora de dar eritropoetina. Então, corte entre 200 e 300. Passou de 300, é o limite superior. Não adianta você levar para 400 e 500 achando que você vai ganhar hemoglobina. Não ganha mais. Esse paciente é para eritropoetina. Essa questão essa questão é um resumido de uma que eu pus no concurso, eu não lembro se era aeronáutica e marinha, tá? Essa questão aí já foi dada, já caiu em prova de concurso público que eu fiz. Então, paciente de 80 anos, sexo masculino, dependente de atividade de vida diária básica instrumentais, queixas de prurido intenso generalizado, com início há 6 meses, com piora progressiva, que não melhorou após a administração de vermectina em 3 oportunidades. Isso aqui é um problema, gente. Paciente coçando, o médico sabe dar antiparasitário e pedir EPF. Passou daí, ele não sabe o que fazer. A maior parte não sabe. Estou mentindo? Não, né? O geriatra dá um passo a mais. O geriatra pede para passar creme hidratante. Ele é um passinho à frente dos outros médicos, mas para por aí. Aí entra no deserto Saara. Ninguém sabe o que fazer com o paciente coçando e ferido. Então, o paciente informa que tem hipertensão, diabetes, lipidemia, usa enalapril, AS, metformina, glimenclamida e simvastatina. Vocês vão ver pelo exame, tem muita coisa errada. Hemoglobina de 10, 7, glicose 132, hemoglobina 7,5. Ureia 70, creatinina 1,80, sódio 136, potássio 5,8, paratormônio 368, calciônio de 1,14,
fósforo 5,2, gasometria venosa com uma acidose metabólica 19,8, o ácido úrico de 9,8, a vitamina D estava de 18. Vários exames alterados. Mas a pergunta é, qual a melhor conduta para melhorar o prurido generalizado do paciente? A, da bicarbonato, B, da calcitriol, C, da bicarbonato de sódio, ou D, da poliestireno sulfonato de cálcio. Qual que é a causa do prurido desse paciente? Não. Hiperparatireoidismo secundário. Hiperparatireoidismo secundário, ainda mais com 368 de paratomônio, a gente tem que dar a vitamina D metabólico ativo. Era calcitriol. Mas o nível sérico de ácido úrico não é tão comum prurido, dá outras coisas. Mas o nível sérico para você tratar ácido úrico per si é 12. Sem gota, sem, né? Nem isso. Aqui seria até põe outra coisa. Alopurinol é nefrotóxico, viu, gente? Pois é, você não pode, paciente com crise menor que tipo, ficar passando 300 miligramas, não. A dose que a gente dá é 100, 150. Você pode causar uma lesão glomerular. Glomerulonefrite focal, a GES, né? Focal segmentar. Tá? É nefrotóxico. Ele tem indicação de bicarbonato? Tem. Tem indicação porque tem acidose metabólica. Tem indicação de bicarbonato de sódio? Tem. Porque o paciente tem fósforo alto, tem que quelar fósforo. Carbonato de cálcio, perdão. Né? Ele tem indicação de carbonato de cálcio? Tem. Ele tem indicação de sorcal? Não tem. Ele tinha que tirar enalapril, né? Por causa do potássio alto. Mas a resposta aqui era calcitriol. Entrando em minúcias aí da doença renal crônica. Paciente de sexo feminino, independente de idade de vida diária, bases instrumentais, atualmente doença renal histórica crônica, estágio 5, devido à doença renal, 4, devido à doença renal crônica policística. Cuidado, o rim policístico já tem medicação específica, viu, gente? Tá? Ela já existe medicamento específico para a doença renal crônica policística. Uso de losartana, que é o melhor antihipertensivo para a doença renal crônica policística, evita a crise pressórica do policístico. A eritropoetina 3 vezes por semana. Está com hemoglobina de 9,2, cálcio iônico 1,45, cálcio total 12,3, fósforo 6,9, paratomônio 45, bicarbonato 21, ácido úrico 8,2, creatina 3,1, potássio 5. O problema aqui é o seguinte, eu tenho fósforo alto para quelar, mas o cálcio está alto. A gente usa o que habitualmente para quelar fósforo alto? Carbonato de cálcio. Eu posso dar carbonato de cálcio com um paciente com fósforo dessa altura? Para dar um cálcio dessa altura? Como que eu vou dar carbonato de cálcio para paciente com hipercalcemia? Não tem jeito. Então, essa indicação aqui seria de um outro medicamento que chama Sevelamer. Esse paciente tem que fazer restrição de refrigerante? Tem, por causa do fósforo alto. Mas aqui eu tenho que baixar o fósforo numa situação de cálcio alto. O melhor tratamento aqui seria Sevelamer. Não posso usar carbonato de cálcio. Por quê? O paciente já tem cálcio muito alto. Essa outra aqui, só pegando água, caso real que eu atendi com alunos no centro de saúde. Tá? Caso real. Então, paciente de 71 anos, sexo feminino, mistura de doença renal crônica, insuficiência cardíaca e infectologia, esse caso. Tem uma incapacidade aeróbica, por isso que é parcialmente dependente. Apresenta uma síndrome cardiorrenal do tipo 2, que significa que o paciente desenvolveu uma disfunção renal lentamente por causa de uma insuficiência cardíaca. Com insuficiência cardíaca de fração de ejeção de 35%, era uma miocardiopatia dilatada idiopática, e uma doença renal crônica com uma taxa de filtração glomerular de 28%. É um renal crônico de estágio 4, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção de 35%. Estava em uso de carvedilol, 25 mg 2 vezes, losartana 50 2 vezes, furosemida 40 2 vezes. Foi diagnosticado no dia de hoje com dengue clássico, prova do laço negativa, hemograma emergencial, sem hemoconcentração e plaqueta de 142 mil. O exame físico, PA
100 por 60, sem hipotensão ortostática, racha e mácula papular céfalo-caudal. Qual a melhor conduta a ser adotada? Misture doença cardíaca, doença renal crônica, dengue. Vamos lá. Paciente sem doenças, prova do laço negativo, grupo A. Só que essa paciente tem doença crônica. Ela tem doença renal crônica, essa paciente tem insuficiência cardíaca. De cara é grupo B, independente da prova do laço. Mesmo com a prova do laço negativa, teve que fazer hemograma de emergência. Então, esse paciente, quando chegou, nós colhemos exame de sangue e foi fazer hemograma de urgência. O hemograma de urgência não tinha uma concentração, plaqueta também não tinha baixado muito. Então, esse paciente entrou como grupo B de bola. A questão é o seguinte, no centro de saúde, na época, todo mundo queria internar o paciente. Nossa, o coração é ruim, o pulmão é ruim, o rim é ruim também. Vamos internar. E eu não deixei. Não deixei internar. Porque eu falei, olha, não, ele vai continuar vindo aqui todo dia, fazer hemograma todo dia, que é o que tem que fazer no paciente do grupo B. Fazer isso todo dia. Mas nós não vamos internar, porque o que tem que fazer é modificar a medicação para que ele não faça uma disfunção renal aguda no contexto de uma doença que sequestra líquido para o terceiro espaço, que é o que a dengue faz. A dengue sequestra líquido para terceiro espaço. Então, o que nós fizemos? Suspendemos a losartana, porque se o sequestra líquido do terceiro espaço, losartana age como no rim? Vasodilata arteríola eferente. Ela tira o mecanismo do sistema justaglomerular de compensação da desidratação. Então, eu tirei a losartana. Tirei furosemida. Eu não vou dar um diurético no momento que o paciente está com uma doença que causa sequestro de líquido para terceiro espaço. Reduzi o carvedilol, porque ele está em fase aguda de doença, para metade da dose, que é a recomendação dos guidelines. Reduz o carvedilol. E reavaliamos o paciente 24 horas com o novo hemograma. Esse paciente passou pela dengue como se nada tivesse acontecido, depois nós retroduzimos as medicações, sem internação. Fazendo o correto. Tá bom? Foi assim que foi feito. Se esse paciente usasse a AS, a gente teria que tirar. Transitoriamente, depois volta. Claro que a gente viu que a gente coração partido, um problemão. Eu já tive que tirar transitoriamente antiagregante plaquetário, porque a plaqueta caiu muito. Paciente com stent. Não, isso aqui não tem problema, não. 142 mil. Hã? É porque é o seguinte, gente, uma coisa é a AS prevenção primária. A AS prevenção primária, você tira ele, pronto, acabou. Outra coisa, nós estamos falando de paciente com dengue, com stent farmacológico, recém-infartado, paciente que teve AVC, isso é um problema. Então, a dose AS é muito baixinha. O que a gente faz? Se o paciente está com dupla agregação, eu deixo agregação única, só deixo a AS. Aí, esse caso, é hemograma todo dia. Se a plaqueta caiu em níveis baixos de segurança, abaixo de 50 mil, a gente vai tirar suspiramente, transitoriamente, voltou a subir, você reintroduz. Mas, à medida do possível, que seja um antiagregante só, a gente tenta manter. Porque o paciente pode fechar o stent agudamente. Lembrando que ele está com uma doença endotelial, dengue. Pode fechar e ocluir agudamente? Pode, por causa da vigência da dengue. Então, isso é um problemão, gente. O dengue em paciente coronariopata, cerebropata, você fica com ali, ó, é todo dia olhando exame, fica AS, sai AS. Claro que se usar AS clopidogrel, ou AS prasugrel, ou AS ticagrelol, você tira o segundo antiagregante e deixa um só. Mas aí você fica ali, é dia a dia resolver. Eu já passei por isso no PA com os residentes, paciente dengue coronariopata. Foi dia a dia, nós conseguimos manter só o AS durante a fase toda na aguda na dengue, mas dia a dia olhando o exame, para fazer o que ia fazer. Anticoagulante não tem jeito, aí tem que suspender. Anticoagulante é um problemão. Anticoagulante aí piorou. Anticoagulante não dá para usar junto. Dengue, fase aguda, não dá para usar, não. Esse risco existe, é verdade, estou com FA, essas coisas. A não ser que seja uma situação ameaçadora à vida, mesmo assim você tem que pesar muito. Porque mesmo, se você tiver um paciente com 30 mil plaquetas, nem sem embolia pulmonar, não tem jeito de anticoagular imediatamente. Cara, gente, isso é uma situação tão estrita que isso não vai cair numa prova de vocês. Não vai cair.
Mas anticoagulação em fase aguda de dengue não tem jeito. Agora, o antiagregante, a gente faz essa conduta que eu te falei. Sim. Teoricamente, no fluxograma, o fato de ser idoso, você joga ele no grupo B. Você joga ele para o grupo B. Claro que eu tenho minhas dúvidas. Tem idoso que não tem nada, parece adulto. Mas isso é a menor parte. Você joga ele para o B. Mas, classicamente, o B é o paciente com comorbidades. Mas mulher grávida, criança e idoso caem para B. Tá? É um paciente de maior risco de complicar. O problema de ser grupo B é que você tem que colher hemograma todo dia. Aí nós temos dois problemas. Belo Horizonte, prefeitura, está resolvido, mas no exterior é difícil fazer hemograma todo dia. Isso é um resultado rápido. 2, final de semana. Final de semana é um buraco. Centro de saúde não abre. Agora, quando está tendo muito caso, tem unidade de hidratação. Mas, gente, daqui 2 anos essa unidade já fechou. E é assim, então você passa a pita. E mesmo, eu tenho plano de saúde. Você fica, no final de semana, você vai ficar 4 horas esperando para fazer o hemograma. Tá? Domingo. Sábado você consegue laboratório, mas domingo, 4 horas. Então não é tão simples, gente, esse mundo, esse negócio de hemograma todo dia. A gente tem dificuldades nisso. Não raramente, paciente... Ele é grupo B. Agora, você fala que... Eu tive paciente recentemente, que seria um grupo B. Você vai falar que eu fiz hemograma todo dia? Eu tive uma recente, uma portuguesa que mora no Brasil, ela tem a única doença dela é Parkinson. Ativa, cuida de tudo, tal. Se ela não fosse idosa, ela seria grupo A, porque eu não vou considerar comorbidade para jogar para o B, Parkinson. A gente está falando renal crônico, ciência cardíaca. Né? Essa paciente eu fiz hemograma no 5º dia. E no 7º dia eu fiz a sorologia, que confirmou. Claro que ela hidratou direitinho em casa, evolução habitual. Na mesma época, eu tive um outro que eu tinha que mandar para o hospital. O paciente estava em erisipela, tratando, começou a ficar hipotenso, febre, mas era dengue. Então, é um paciente de fase aguda de erisipela, conseguiu ter dengue. Foi para o CTI. Essa foi para o CTI mesmo, plaqueta caiu, foi para 5, 6 mil. Tem que transfundir plaqueta, uma coisa horrorosa. Mas está em casa, sobreviveu. Tá bom? Ô, gente, eu acho que o horário está... infelizmente estourado, eu tive que começar mais tardio. Eu acredito, pelo menos nas outras vezes, sempre eu tinha uma outra aula. Que eu sempre fiz foi nessas situações, eu termino a aula que ficou para trás e sigo adiante, tá bom? Encaixo tudo. Tá? Mas é porque realmente nós começamos aí com meia hora de atraso, aí apertou aqui. Tá bom? Obrigado pela atenção de todo mundo. Ninguém arredou pé. Todo mundo está aqui, firme e forte.